Quando um condutor recebe uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, vai começar a haver uma movimentação de elétrons dentro desse condutor. E como todos nós sabemos, os elétrons entre eles ocorre um movimento, uma força de repulsão. Então os elétrons eles vão querer estar o mais afastado possível um dos outros. Então após esse movimento de repulsão um do outro, eles vão se afastando, eles vão ocupar as camadas do exterior desse meu condutor. Eles vão ocupar as posições que ocorram maior afastamento entre eles. Nesse momento, nós falamos que ocorreu um equilíbrio eletrostático. Equilíbrio. Os elétrons eles estão na posição que eles conseguem ficar mais afastados uns dos outros dentro desse condutor. E isso vai acontecer nas extremidades. Então vamos imaginar aqui um condutor esférico para facilitar a nossa análise. Esse condutor esférico, os elétrons vão ficar nas extremidades desse condutor. O nosso objetivo aqui é analisar o campo elétrico e o potencial elétrico nos pontos das redondezas e do interior desse nosso condutor. Então vamos começar pelo campo elétrico. Lembra que o campo elétrico ele é como se fosse a aceleração da gravidade, né? Só que agora a versão eletricidade. Então, o campo elétrico ele é encontrado através da formulazinha Kq, K vezes módulo da carga sobre D ao quadrado. A diferença do campo elétrico para o potencial é que aqui é ao quadrado e aqui não. Então, para pontos externos ao nosso condutor, nós consideramos ele como sendo um condutor pontual. E aí nós vamos encontrar através da formulazinha Kq sobre D ao quadrado, onde esse D é a distância desse ponto até o condutor. Quando nós temos pontos próximos ao condutor, aí realmente aqui a gente considera pontos muito próximos desse condutor, tá? Nós vamos considerar como se toda a carga desse condutor estivesse concentrada no seu centro. Tá? E aí, a nossa distância agora é o raio desse condutor. Então, a única coisa que vai mudar aqui, basicamente, é a distância, tá? Até porque a carga é a mesma, o K é o mesmo. A única coisa que muda é a distância. Então, para pontos próximos, continua sendo Kq, mas agora a nossa distância vai ser o raio do condutor. Então, pontos externos, pontos afastados. A distância é a distância até o condutor e para pontos próximos a distância é o raio desse condutor. Quando nós tivermos pontos na superfície desse condutor, aí o campo elétrico ele se divide por 2. Então aqui o campo elétrico é Kq sobre R ao quadrado e aqui é Kq sobre 2R ao quadrado. Então aqui ele se divide por 2. E aí, o que acontece no centro da esfera, o campo elétrico vai ser 0. Então aqui é como se comporta o campo elétrico em um condutor esférico. Para pontos externos, ele se comporta como sendo o condutor um ponto, e aí a distância é a distância até esse condutor. Aqui a distância é o raio. Aqui na superfície, o campo elétrico ele se divide por 2 em relação aos pontos próximos. Né? Então é Kq sobre 2R ao quadrado. Né? O 2 não está no quadrado aqui. E para pontos internos, o nosso campo elétrico é nulo. Isso aqui é uma coisa que cai bastante em vestibular, sobre o campo elétrico no interior de um condutor. Esse campo elétrico é nulo. E vamos ver como se comporta o potencial, que é mais simples. Aí nós só analisamos pontos exteriores, externos e pontos internos. Né? Aqui nos pontos internos está contando a superfície e toda a parte interna. Aí, para pontos externos, o nosso potencial, nós consideramos a distância até o condutor, então é Kq sobre D.
E para pontos internos, o potencial é kq sobre r. Não importa o ponto dentro do meu condutor, o potencial vai ser sempre o mesmo, né? Pode estar na superfície, pode estar aqui no meio, mais próximo do centro. O potencial vai ser sempre o mesmo, que é kq sobre r. Então, pontos externos kq sobre d, pontos internos kq sobre r. E aí o que acontece, pessoal? Como dentro do meu condutor o potencial é nulo, como a diferença de potencial nulo, desculpa, e o campo elétrico é nulo, dentro do condutor vai acontecer algo chamado blindagem aqui dentro. Vai acontecer algo chamado blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Também conhecido como gaiola de Faraday. Isso aí é a principal explicação porque durante uma tempestade o local mais seguro é dentro do carro, dentro do automóvel. Por quê? Porque dentro do automóvel ele se comporta, a carcaça de metal se comporta como um condutor. E aí dentro desse condutor a diferença de potencial vai se permanecer zero, digamos, né? No pior dos casos cai um raio no carro. Ele vai se comportar como um condutor e aí dentro desse automóvel que está carregado, a diferença de potencial é zero, o campo elétrico é zero e todo mundo permanece seguro. Né? Então isso aí é gaiola de Faraday, também conhecido como blindagem eletrostática. Então qualquer gaiola de metal se comporta dessa forma. E isso é para os condutores esféricos. Vamos ver o que acontece para os condutores pontiagudos agora. Nos condutores pontiagudos nós temos algo chamado poder das pontas. O poder das pontas. No poder das pontas, o que acontece é que aqui as cargas se distribuem de forma uniforme ao redor do meu condutor, mas em condutores pontiagudos elas vão se acumular mais onde? Elas vão se acumular mais nas pontas. Então aqui nas pontas vai ficar mais acumulado, tá? As cargas. Isso é a principal, como podemos falar, o principal conceito que explica a utilização de para-raios. Né? Então, nos para-raios nós colocamos objetos pontiagudos e muito altos, então eles vão ficar mais carregados do que superfícies planas, como a Terra, por exemplo. Então aí vai haver uma maior maior probabilidade do raio cair nesse para-raio, porque além de ele estar alto, a ser um condutor, ele vai ser pontiagudo. E aí acontece um maior acúmulo aqui nas pontas. Né? Então, basicamente, o que vocês precisam lembrar na parte de condutores pontiagudos, nós não fazemos análise de campo elétrico e potencial elétrico para condutores pontiagudos. Então, só precisa saber que as cargas se acumulam mais nas pontas. Beleza?